Hoje celebramos com alegria o nascimento de São João Batista, o precursor de Jesus, aquele que preparou os caminhos do Senhor. Ouçamos com atenção o Santo Evangelho que nos revela o início dessa história de fé, promessa e obediência. Evangelho segundo Lucas, trouxe o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: mas não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviam isso ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. O nascimento de João Batista não é apenas mais um relato bíblico de parto e alegria familiar. É o marco do cumprimento de uma promessa divina que humanamente já parecia impossível. Isabel era estéril, Zacarias era velho. Ambos carregavam o peso do tempo, do silêncio, da espera. Mas Deus não se esquece. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre, ainda que tudo diga o contrário. A chegada de João foi, antes de tudo, um sinal do agir de Deus na contramão da lógica humana. E é por isso que essa história é tão atual. Porque todos nós temos alguma Isabel dentro de nós, alguma área estéril, algum sonho morto, alguma promessa que parece esquecida. Todos nós carregamos silêncios, esperas e orações que ainda não foram respondidas. Quando o tempo de Deus se cumpre, até o impossível dá fruto. O poder da obediência silenciosa. No momento da circuncisão, os parentes querem dar ao menino o nome do pai, Zacarias. É o nome da tradição, da continuidade humana. Mas Deus havia escolhido um outro nome: João, um nome que significa Deus é misericordioso. E Isabel se levanta e diz: não, vai se chamar João. E quando perguntam a Zacarias, que ainda está mudo, ele escreve: João é o seu nome. Naquele instante, sua boca se abre, sua língua se solta e ele começa a louvar a Deus. Aqui há um segredo espiritual imenso. A mudez de Zacarias era reflexo da sua dúvida. A sua fala retorna no momento em que ele obedece à vontade de Deus com humildade e fé. É como se o Espírito dissesse: você para de resistir ao que Deus quer fazer, você volta a falar, a viver, a cantar, a ser livre. Muitas vezes, nossa alma também fica muda. A alegria some, a oração esfria, o louvor cessa, porque estamos lutando contra o que Deus quer realizar. Mas quando nos rendemos, escrevemos com nossas atitudes: João é o nome, ou seja, faça-se em mim a tua vontade. A vida volta a pulsar, a voz volta, a graça flui. O menino que viria a preparar o caminho, o povo olha para aquela criança e pergunta: eles não imaginavam que estavam diante do maior profeta já nascido de mulher. João Batista viveria no deserto, longe dos holofotes, longe da zona de conforto, sendo moldado em silêncio, em penitência, em espírito, para um dia se apresentar a Israel e anunciar: preparai o caminho do Senhor. Ele seria a voz que clama no deserto, o precursor do Messias, homem que apontaria para Jesus e diria: eis o Cordeiro de Deus. A vida de João nos ensina que não há missão maior do que preparar o caminho para Jesus passar. Mesmo que isso nos custe anonimato, solidão, silêncio, renúncia. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de Joões, homens e mulheres dispostos a preparar o terreno do coração dos outros, com suas palavras, com sua vida, com sua fé. Talvez você se sinta como Isabel, cansado de esperar, sem ver frutos, ou como Zacarias, silenciado, desconectado da sua fé por causa da dúvida, ou como João, alguém sendo moldado no deserto, longe dos olhos do mundo. A mão do Senhor está com você. O tempo dele se cumpre, e quando chega, nada pode impedir.
Essa história te convida a confiar no impossível, a obedecer mesmo sem entender, aceitar que Deus pode fazer coisas novas, com nomes novos na sua vida. Você consegue imaginar o que o Senhor quer realizar através de você, se você apenas disser: "Seja feita a tua vontade"? O Evangelho de hoje fala de um nascimento, mas também fala de renascimento. João Batista nasce para anunciar que o reino está próximo, que o tempo novo de Deus chegou. Mas antes disso, vemos a transformação silenciosa de uma casa comum, de um casal idoso, de um homem que ficou mudo e de um povo que foi surpreendido. Essa história se repete na sua vida. Você pode estar em uma fase onde tudo parece parado. O tempo passou, as promessas parecem esquecidas. Você ouve sobre milagres acontecendo com os outros, mas se pergunta: minha vida, quando Deus vai agir? O Evangelho responde com uma certeza: ninguém mais espera. Quando ele decide agir, nada permanece como antes. Veja o que aconteceu com Zacarias, um homem de fé, mas também de dúvidas. Um homem justo, mas cansado. Ele precisou passar por um tempo de silêncio para aprender a ouvir e para deixar de tentar controlar os planos de Deus. Quantas vezes você também quer dar nome às coisas com base nas suas tradições, experiências e limitações? Mas Deus quer dar um nome novo, um propósito novo, um recomeço inesperado. Muitas vezes, a gente quer nomear a situação como fim, mas Deus chama de início. Você diz: não dá mais, e ele escreve: João é o nome, Deus é misericordioso. Esse nome é resposta para a sua dor. Essa criança que nasceu fora do tempo esperado é o símbolo de que a fidelidade de Deus não depende da lógica humana. Hoje você está no deserto, como João passou, não se assuste. Deus usa o deserto para fortalecer os que ele vai usar publicamente depois. O silêncio de Zacarias se tornou um hino de louvor. A espera de Isabel terminou em riso e admiração. A obediência deles foi a chave para que o plano divino se cumprisse. O mesmo pode acontecer com você. Basta crer, obedecer e esperar com esperança ativa. Senhor meu Deus, hoje eu me coloco na tua presença com o coração aberto. Palavra que me mostra que tu cumpres cada promessa, mesmo quando tudo parece perdido, quando o tempo passa e nada muda aos meus olhos humanos. Como Isabel e Zacarias, eu também tenho áreas estéreis na minha vida. Tenho orações antigas que ainda não foram respondidas. Tenho sonhos guardados que já considerei mortos. Mas hoje, pela fé, eu declaro: tua misericórdia é maior que o tempo, maior que minha limitação, maior que minha dúvida. Como Zacarias, eu reconheço que muitas vezes duvidei. Tentei entender tudo pela razão, quis dar nome às tuas promessas com base no que eu conheço. Mas agora eu entrego o controle. Não é o seu nome. Renova em mim a alegria de acreditar de novo. Desfaz toda a incredulidade, toda a paralisia espiritual, toda a mudez interior. Se a minha fé está adormecida, desperta-a. Se meu coração está cansado, restaura-o. Se minha esperança está frágil, fortalece-a. Eu creio, Senhor, que ainda há coisas novas para nascer na minha vida. Promessas que ainda vão se cumprir, abrir. Vozes que ainda vão se levantarem, como João foi preparado no silêncio do deserto. Prepara também o meu coração nos bastidores da vida. Que eu não me apresse, nem desista no meio do caminho, mas que eu confie no teu tempo, porque ele é perfeito. Que, como João, eu viva para anunciar o teu nome, e que minha vida seja um caminho aberto para Jesus passar. Em nome de Jesus, amém. A palavra falou com você hoje. Se você se identificou com a espera de Isabel, com o silêncio de Zacarias ou com a missão silenciosa de João, também está escrevendo algo novo na sua vida. Nada está atrasado. Ele está trabalhando, mesmo no silêncio. E quando ele decide agir, o impossível se curva. Comente aqui abaixo: João é o nome. Deus é misericordioso. Esse será o seu ato de fé hoje. Uma declaração pública de que você crê no agir de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa renovar a fé nas promessas de Deus. Talvez uma mãe que espera um filho, alguém que perdeu a esperança ou alguém que está cansado de esperar. Essa mensagem pode ser o renascimento que o coração dela está pedindo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal O Refúgio do Altíssimo, todos os dias estamos aqui com a Palavra de Deus, orações guiadas, mensagens de fé e vídeos que transformam.
Ative o sininho para receber as notificações e caminhar conosco nessa jornada espiritual. E lembre-se, Deus ainda dá nomes novos a histórias antigas. Ele ainda transforma silêncio em louvor, deserto em missão, era em nascimento. A mão do Senhor está com você. Até amanhã. Que Deus te abençoe poderosamente.